Bom dia, turma. Tudo bem? Então, vamos a mais uma aula de funções orgânicas. Hoje é dia da função éter. Então, o grupo funcional da função éter é um oxigênio entre carbonos, tá? Então, ele sempre vai ser um heteroátomo, vai deixar a cadeia heterogênea, tá? Então, é um oxigênio sempre entre carbonos. Nos livros, às vezes aparece aqui como R, nesse lugarzinho aqui, que significa radical. É a mesma coisa, um radical com carbonos, tá? Nomenclatura e o PAC oficial. Primeiro, você vai dizer o prefixo do lado mais curto. Então, o prefixo lá era o met, et, prop, but, lembra? Então, esse do lado que tiver mais curto aqui do O. Depois, você vai dizer oxi, que é o lugar onde está o O. E depois vai dizer o nome da cadeia do lado maior, tá? Não entendi, então vamos ver aqui. Ó, primeiro exemplo, de cadeia mais curta que existe, o éter é desse tamanho aqui. É o O entre um carbono de cada lado, tá? Veja, como é um carbono de cada lado, não tem mais curto e mais comprido, né? Nesse caso. Então, tanto faz. Um carbono só, o prefixo é met. Então, vai ficar met, oxi, e como é que é o nome quando se fosse só um CH3 aqui, não tivesse mais nada? Seria metano, né? Então, metoximetano formou metoximetano, tá? Outro exemplo. Exemplo 2. Ó, esse já está diferente os lados. Tem o O aqui representando que é o éter. Desse lado tem 2 carbonos e desse lado tem um só. Então, primeiro é você dar o nome do prefixo do nome da cadeia mais curta. Então, olha esse. Esse já está diferente o tamanho. Tem 2 carbonos de um lado e um carbono do outro, tá? Então, é éter porque tem o O entre carbonos. 2 carbonos eu chamo de et e um carbono eu chamo de met. Primeiro, você diz o prefixo do mais curto é esse aqui. Então, vai ficar met, aí oxi, e esse daqui inteiro o nome dele, etano. Então, metoxietano, tá? Tudo junto na hora de escrever. Que é a mesma coisa que esse daqui. Ah, não é? É sim. Veja, se eu pegar aqui e virar igual eu sempre pego lá para vocês, né? Pega nas pontinhas e gira ele ao contrário. Vai ficar assim. Um carbono desse lado e 2 do outro. Então, é a mesma coisa, tá? É o mesmo éter, só que virado no espelho. Então, ele tem o mesmo nome. Então, tanto faz se eu desenhar este ou este, o nome é metoxietano. Exemplo 3. O O do éter está aqui. De um lado eu tenho 2 carbonos, do outro lado eu tenho 6 carbonos. Então, mais curto, esse daqui. Então, esse que você vai falar primeiro. Mete et. Então, et, oxi, e o nome disso? Benzeno. Então, etoxibenzeno, tá? Et, oxi, benzeno. Exemplo 4. Tá aqui o O do éter. De um lado, um carbono só, e do outro tem 2 carbonos e uma dupla. Então, só vai mudar esse finalzinho aqui, né? De escrever. Então, met, oxi, e se só tivesse esse pedacinho aqui, sem aquela parte do O e do CH3, seria o eteno, por causa da dupla, né? Então, esse é o metoxieteno. Isso aqui é raro de aparecer, tá? Nos éteres, dupla ligação, mas só se aparecer você já sabe como é que é. Metoxieteno. Se for um éter de cadeia fechada, né? Se for cíclico, a gente chama de epóxido, tá? Como assim? Então, olha aqui, tem os carbonos, o O está entre carbonos, só que ele está formando um ciclo, ó, tá fechando tudo aqui. Então, aqui vai ser o nome epóxi e o nome daquilo que tem lá em cima, etano, tá? Epóxi porque está formando um ciclo, o éter aqui. E etano é o nome desses 2 carbonos, né? Met-et, só ligação simples, etano. Aqui, formou o ciclo também, então vai ser epóxi. E aqui eu tenho met, et, prop, but.
Tenho but. Só que aqui, como eu tenho mais opções de onde pôr esses risquinhos ligando no O, eu tenho que indicar onde que eles estão. Por isso que tem esse númerozinho aqui. No carbono 1 e no carbono 4 tem epoxibutano, tá? Então, quando tem mais de duas opções aqui no caso, né? Você tem que indicar onde que está ligado no O. No 1 e no 4 nesse caso. Olha esse. Formou ciclo. Em cima tem 3, então é prop. E eu tenho que indicar em qual desses 3 que o O tá ligado. Então, no 2 e no 1. Ah, não é no 2 e no 3? Você sempre escolhe a numeração menor, né? Se eu começar a numerar daqui, vai ficar 1, 2, 3. Se eu começar a numerar daqui, vai ficar 1, 2, 3. Então, eu escolho essa. No 1 e no 2, epoxipropano, tá? Só tem que tomar cuidado quando for fazer esses fechados com a quantidade de hidrogênios, tá? Lembra que o carbono sempre faz 4 ligações. Então, não vai encher de hidrogênio nos que tiver mais de 2 ligações, tá? Esse, ó, também é but, igual esse daqui, só que liguei o O em carbonos diferentes do que os da ponta. Então, é epóxi porque formou um éter cíclico, é but porque aqui tem 4, e é 1 e 3 porque está no carbono 1 e no carbono 3 a ligação com o O. 1, 3, epoxibutano, tá? Também aparecem menos esses de cadeia fechada, tá? Mas se aparecer, você já sabe como é. Existe também, além da nomenclatura IUPAC, que é oficial, existe a nomenclatura usual, como eu falo para vocês. Essa é a nomenclatura que às vezes aparece, que as pessoas usam no laboratório ou no dia a dia. Então, como ficaria? Esse daqui, que a gente já mostrou lá no primeiro exemplo, que era o éter de menor cadeia, né? Ficaria o nome dele lá, metoximetano. Lembra? Olha como que ficaria a nomenclatura usual. Ele não fala met e não fala metano. Ele fala como se fossem radicais. Lembra lá? Isso aqui seria um metil. E aqui também, metil. Então, o nome ficaria dimetil éter. 2 metil e um éter. Ou éter dimetílico, certo? Então, veja, tem 2 nomes usuais e mais o IUPAC. Você precisa decorar tudo isso? Não, você precisa saber o IUPAC. Esse daqui é para você saber que se aparecer essa palavra aqui no enunciado, você sabe que significa que é um éter que tá ligado em 2 metil, tá? Para você saber montar, certo? Então, para você saber identificar. Nas questões de PSS, vestibular, às vezes eles usam essa linguagem aqui, tá? Não para você dar essa linguagem, mas sim para você, se tratando de um éter, para você saber que é um éter. Outro exemplo. Aqui na nomenclatura IUPAC ficaria metoxietano, né? Primeiro lado mais curto. Olha como é que fica aqui. Etil, que é o nome desse pedaço aqui. Metil, que é o nome desse pedaço aqui. Éter. Você trata todos os radicais que tem ligado ao éter, tá? E aqui a diferença é que vai em ordem alfabética, tá? Então não vai o mais curto primeiro, vai em ordem alfabética. Etil, metil. Ou éter etilmetílico, tá? Aplicação no cotidiano. A aplicação desses compostos é variada, podem ser usados para fabricar seda artificial, como solvente na obtenção de gorduras, óleos, tintas e resinas. A aplicação de éteres na medicina é importante, como anestésico e no preparo de medicamentos. O que é o principal? Solvente de tintas e resinas, né? E na medicina como anestésico, tá? Vocês veem lá tinta epóxi, né? Tem a ver porque o epóxido está sendo usado como solvente das substâncias que tem nessa tinta ou nessa resina. E aqui a parte da medicina como anestésico, bem antigamente ele já era usado assim, né? Olha esse daqui que é o que mais falam, o éter mais famoso, né? É o etoxietano, ou éter etílico. Olha a cadeia dele aqui, né? Um et para cá, um et para lá, que é aquele que apareceu lá no primeiro slide, né? Veja, ó, esses carbonos, esses cinzas maiores aqui são os carbonos.
Esse vermelho está representando o O e os branquinhos são os Hs, tá? Uma cadeia 3D. Lembra que a gente falou que forma zigue-zague, ó? Ó, o zigue-zague e eles todos espalhados na maior distância possível. Esse é o etoxietano, tá? Conhecido como éter comum, é uma substância muito utilizada desde o século XIX, quando era aplicado como anestésico em procedimentos cirúrgicos nos quais o paciente precisava estar inconsciente, tá? Então, eles usavam essa substância, o éter comum, para apagar a pessoa lá para fazer cirurgia. Agora, para você treinar, pause o vídeo e desenhe o propoxibutano e depois escreva o nome oficial daquele éter ali. Corrigindo, então, para desenhar o propoxibutano, ó, prop, 3 carbonos, oxi tem que ter o O, but, 4 carbonos. Então, 3 carbonos, O, 4 carbonos. Complete com os Hs sempre, ou faça a fórmula de traço, igual essa de baixo, tá? Mas se escolher fazer assim, tem que completar com as quantidades de H sempre. Escreva o nome oficial do éter abaixo. Tem um lado comprido e um lado curto. Primeiro você vai dar o nome do lado curto. Quantas pontinhas tem? Uma, duas. Então, metiete, então, et, oxi, e aqui tem met, et, prop, but, pente. Então, ficou etoxipentano. E agora é sua vez, né? Então, você já sabe. Primeiro, registre em seu caderno a data de hoje, o título da aula, os slides pelo menos do 1 até o 4, tá? Que é o mais importante. O restante é opcional, se você achou importante copiar ou não, tá? Anote o que a professora disse ser importante. Use cor diferente ou post-it para chamar atenção. Depois, resolva os exercícios propostos nas orientações da aula de hoje, naquela folha nos arquivos do Jacad, tá? Você consegue, você sabe, tá? Tenha vontade e acredite em você. Se não entendeu alguma coisa, achou complicadinho, tem muita regrinha aqui nesse, né, do éter, volta de novo, assista de novo com calma, vai escrevendo junto, certo? Um abraço, professora Karine. Até mais!